Cristo. Fazer só uma oração inicial, pedindo a Deus que ilumine, né, os nossos pensamentos nesse dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Graças te damos de estarmos aqui na sua casa, para louvor e adoração do seu nome, Senhor. Te pedimos nesse momento que a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos faz lembrar. Ó Senhor, abre o nosso entendimento, fale conosco através da sua palavra, aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, precisamos corrigir, Senhor, com erros e acertos, através, Senhor, dos nossos irmãos passados, Senhor. Ó meu Pai, que conduziu o teu povo, Senhor. Nos abençoe, Senhor, e fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só meu horário aqui, porque para a gente poder fazer o trabalho em grupo, eu não posso passar do horário. Então, para dar para nós fazermos um trabalho em grupo legal, tá? Irmãos, hoje é a lição 2, tá? A lição 2 é o Reino Unido de Saúl. Os irmãos tiveram aquela aula maravilhosa no templo, né? O pastor conseguiu falar, eu acho aquilo tão interessante, né? Ele percorreu da lição 1 até a lição 13, não é? Fez um resumo, né, que a gente conseguiu entender o que nós vamos aprender durante toda essa lição. E na lição 2 a gente está falando sobre o Reino Unido de Saúl. Quais os objetivos gerais que a gente quer que os irmãos saiam daqui compreendendo? Primeiro, compreender que Deus estabelece lideranças para conduzir o seu povo, né? Irmãos, nós precisamos de liderança para que o povo seja conduzido. E, infelizmente, às vezes, isso não é uma coisa proposta do meio da igreja. A igreja ela tem que ter a liderança, a igreja tem que ter alguém preparado para isso. Muitas das vezes, quando a gente pensa, eu quero ficar mais aqui, eu quero ir para uma outra igreja, mas não procura saber quem é a liderança daquela igreja. Aquela pessoa é formada, aquela pessoa ela dedicou uma parte da sua vida para estudar a palavra de Deus, né? Para você não ser liderado por um cego, por pessoas que, pelo seu bel prazer, querem fazer o que querem, como acontece, né? Hoje nós estamos num momento cristão que o Evangelho está sendo propagado de formas divergentes à palavra de Deus. Não é? Uma das coisas mais interessantes quando eu vi essa lição eu fiquei pensando, você vê Deus consagrando pessoas para a liderança. Você não vai ver Deus consagrando objetos, consagrando, né, situações para você seguir, não é? O milagre vem através da palavra. Você é salvo através da palavra, você é liberto através da palavra. Não é um objeto, não é algo que você vai tomar, não é algo que você vai usar, que vai te fazer ficar liberto, curado. Não, é a palavra que liberta. Então a gente tem essa necessidade de ser conduzido por alguém, não é? E a gente vê que o povo de Israel, voltando aqui para a nossa linha de tempo, de início, como nós já sabemos, era a teocracia. Era Deus que estava ali sendo líder daquele povo. Não é só um resumozinho. Depois veio o quê? A monarquia. Só que, irmãos, isso aqui seria uma via de mão dupla. Vocês não têm o rei, não têm a monarquia, mas isso aqui tem que ser, subjugado por ele. Para ele passar o quê? O ensinamento para a monarquia. É uma mão dupla, não é? Bom, entre. O povo que chega tarde, né? Então era uma mão dupla. A monarquia era o quê? Subjugada pela democracia. E a democracia passava todo o entendimento à monarquia. Isso era o que deveria acontecer, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, não aconteceu. E fez com que o povo fosse jogado à beira do pecado e feito tudo que não era para ser feito, né? E aí começou os deuses estranhos a entrarem, até que nós sabemos o final, que foi o cativeiro.
Então, assim, compreender que Deus estabelece liderança para conduzir o seu povo. Segundo, conhecer os aspectos da liderança de Saul que fizeram com que ele chegasse ao primeiro reinado. Às vezes a gente escuta pregações falando mal de Saul, né? Na maioria, 90% das vezes, pegam Saul patrístico. É igual se os irmãos repararam. Os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, são sinônimos, falam a mesma linguagem, só que para povos diferentes. Todos eles lembraram de que Pedro negou Jesus. Não teve um. Pedro é taxado como que negou Jesus. Não é? Aconteceu aquele erro com ele, e mesmo ele sendo aquela pedra fundamental depois ali para a igreja, ele tem aquela carga de os seus irmãos falar, mas ele negou Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro negou. Está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas. E Saul, a gente também tem esse estigma com ele, não é? De Saul foi um rei ruim. Saul foi um rei contra a vontade de Deus. Mas a gente tem que ver, irmãos, o antes. Porque o antes foi Deus que colocou ele lá. Foi Deus que ungiu ele lá. A ponto do próprio Davi ter condições de matar ele. E qual foi a resposta de Davi? Esse aqui foi o ungido de Deus. Eu poderia ele sabia que aquele peso da responsabilidade de matar o rei ungido, o sangue dele ia para as mãos dele. E ele não fez isso. Saul, ele se perdeu, como muito crente se perde. Quando nós estamos aqui, como era o correto, a teocracia governando a monarquia pedindo a teocracia, todo o entendimento. Irmãos, isso aí é eu e você. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se nós não pedirmos discernimento a Deus, se nós não pedirmos sabedoria a Deus, nós vamos ser conduzidos pelo nosso próprio bel prazer. E nós sabemos que quando nós aceitamos a Jesus, né, uma maneira grossa de se falar, a gente não é dono mais do nosso nariz. A gente já não pensa como a gente quer pensar. A gente já não faz o que a gente quer fazer, ou o que a gente fazia antes. Né? Por muitas das vezes a gente fala, a pessoa aceitou Jesus, ficou fraco. Antigamente tinha a resposta na ponta da língua, e hoje está ali desse jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus manda a gente se calar, para Deus ele pelejar por nós. Quantas guerras frias nós ganhamos se calando? Quantas guerras frias nós ganhamos orando? Sem movimento de nada, não é? Nada tinha aspecto de melhora, mas o poder de Deus, ele agia no nosso silêncio. O nosso silêncio, irmãos, é obediência. O nosso silêncio é falar para Deus, Senhor, é o Senhor que vai governar, é o Senhor que vai fazer. A gente não pode chegar no momento de oração e falar, Senhor, faça isso, faça aquilo, como se Deus não soubesse o que Ele vai fazer, ou dando caminhos e soluções para que Deus vá agir da forma que a gente acha que vai dar certo. Eu costumo casar muito isso com aquele versículo que fala que a gente é barro, a gente não pode contender com o nosso Senhor. A gente não pode achar caminho para Ele. A gente não pode dar solução do nosso problema em oração. Então, para que você está orando? Entendeu? Se é Ele que tem que dar a solução, se é Ele que vai fazer as coisas acontecerem, se é Ele que... Tudo que a gente ora, dando o caminho para Deus, irmãos, não acontece. Não acontece. A gente luta mais ainda. Interessante que a pessoa vai ao médico, faz os exames, faz aquilo todo, tá. Na hora que o médico diz, você vai tomar aqui 10 injeções, você vai tomar aqui essas 3 caixas de comprimido, você vai ter que fazer isso. A pessoa faz, a maioria faz fielmente. Mas na hora que o médico diz, não, eu vou passar um repouso para você. Aí parece que dá uma agonia na pessoa. É verdade. Repouso. Tem que ter um remédio. Porque tem que ter remédio, tem que ter ação. Deus disse, não vos inquieteis.
Mas parece que ela é melhor de dizer, ó, eu quero que você se quiete, eu quero que você lute, você brigue. Parece que ela é mais fácil de cumprir a nossa natureza. Não você inquietar. Aí que fica quieto, porque mandou não se inquietar. Essa questão de obedecer, eu percebo assim pelo que eu li. Você falou que tomou Saul para Marte, mas acontece que Saul foi diferente de Davi, diferente de Pedro, porque ele errou naquela hora que, depois da grande vitória, ele não esperou Samuel chegar para sacrificar. Ele sacrificou no lugar de Samuel. Aí Samuel que ficou estarrecido. Aí só que ali foi o começo da queda. Dali o negócio não foi como os outros que erraram, mas tomou um ar e tomou um pulso e começou a obedecer. Ele degringolou. Gente, é uma das coisa em cima de coisa. Que a gente tem que tomar cuidado, que a gente falar. É a altivez. Eita. A altivez de Saul provocou a sua queda. Então, mas Deus sabia que acontecia isso. Lógico, era a presciência de Deus, ele sabia, como também sabia que Eva ia pecar no jardim do Éden, era uma presciência. Mas, irmãos, Deus ele dá um caminho. Ele sabe do que você pode e o que você não consegue fazer. Só que quando a gente deixa, por isso que eu falo, um dos pecados que o diabo mais gosta, não é adultério, que é muito falado, é o tal de você se achar. Eita, pegou. Entendeu? O pecado que o diabo mais gosta é você se envaidecer. É a vaidade. Porque foi através da vaidade que ele quis tomar o lugar de Deus. Foi através dele se achar o melhor, ele quis tomar o lugar de Deus. Quando o inimigo ele vê você com esse mesmo aspecto que ele teve, ele se vê em você. Entendeu? Ele se vê em você. Você está com características dele. Isso chama a atenção dele. Porque ele gosta e ele vai fazer por onde você se sentir mais ainda. Porque ele sabe que isso aconteceu com ele, o quê? A queda. E ele quer que aconteça isso conosco. É a queda. Quando o pecado da vaidade, eu falo pecado da vaidade, entra, você vai roubar, você vai se prostituir, você vai adulterar. É uma consequência de fatos depois, não é? Porque você está pensando pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você pode, não é? Pela sua altivez. Então, quando o inimigo ele enxerga isso na gente, é um campo que para ele é maravilhoso, é como se eu estou em casa. É um espelho e eu estou me vendo nele e ele está me vendo. Porque está usando do mesmo pecado que Satanás, Lúcifer, teve lá no céu. De se achar o quê? Melhor. De se achar o quê? Mais poderoso. De se achar o quê? Mais bonito. Ele era. A Bíblia fala que ele era. Ele era o mais bonito. Ele sabia disso. Então as pessoas, vamos dizer assim, quando a gente deslumbra uma situação dessa, se remete lá a Satanás. Olha, ele também se achou desse jeito. Isso aí precedeu a queda dele. Ele caiu por causa disso. Ele não caiu porque ele foi desobediente. Ele não caiu por outro tipo de coisa. Ele caiu porque ele se envaideceu a ponto de se achar o quê? Melhor do que Deus, não é? Convenceu alguns anjos e com isso levou a queda. Mas a gente sabe quando isso está acontecendo na igreja. Esse é o momento certo. Se eu arrependo em nome de Jesus, não deixa não. É verdade. Porque a carne é fraca. A carne é fraca. Mas o espírito é forte. A gente tem que tomar cuidado com o elogio. Porque não é, mas aí não está falando de não. Nós temos que elogiar o nosso inimigo, mas é a gente receber o elogio de forma santa, de forma sagrada, não é? Porque o próprio Jesus, quando teve terra, falou: eu não recebo glória que vem dos homens. A gente tem que ter esse exemplo na Jesus. Eu também não recebo glória que vem dos homens. É porque ele sabia que quem glorificaria ele era o Pai. Não era ninguém ali na terra que ia glorificar ele. Era Deus que ia glorificar ele. E essas foram as palavras de Jesus: eu não recebo glória que vem dos homens. Não estou lembrado do interesse, mas só na dúvida, porque às vezes a gente consegue ver o interesse. Mas eu não recebo glória
vitória que vem dos homens. E, infelizmente, o maior pecado de Davi, ao meu ver, foi a sua altivez. Foi ele se achar que ele poderia fazer ofícios, coisas que não era para ele fazer. E ele não voltou atrás, ele persistiu, ele se achou certo. Por quê? Não, eu sou o rei, eu sou o primeiro. Ele achou que aquele reinado ia ser para sempre, até que a morte o separasse, não é? Porque não, eu fui o ungido, eu fui o primeiro e você o último. Só que os erros foram acontecendo e a gente viu que a altivez dele deu para ele a filho. não é? E ele também não queria, né? Então são situações que a gente tem que avaliar por um outro ângulo. A gente tem essa história de Saul, mas a gente tem que avaliar o que está por trás disso tudo. Como isso aconteceu? Né? O pensamento de Saul, tentar entender, não é? Aquele homem com 30 anos de idade, na flor da idade. Ele era um homem bonito, alto, bonito, não é? Então ele já tinha aquela aparência bela, não é? Então ele já se destacava como o povo de Israel queria um rei bonito, não é? Um rei forte, um rei de presença, e todas essas características físicas, Saul tinha. Imagina que depois que ele descobriu que ele estava sendo ungido, que ele seria ungido, imagine como aquilo encheu mais ele, não é? A gente tenta imaginar, entrar um pouquinho ali na mente dele, para tentar se pôr no lugar dele e pensar, o que isso Saul estava pensando naquele momento? Ele estava sentindo o quê? Ele estava dando glória a Deus ou ele estava se achando o máximo? Pelo que a Bíblia diz, ele estava se achando o máximo. Eu sou o mais bonito, eu sou o mais forte, eu vou ser um ótimo líder, eu vou ser um bom rei, né? Eu vou ter quantas coisas eu quiser, eu vou ter. Ele teve tanto de riqueza como de mulheres, e tudo isso, o que aconteceu? Veio a queda dele, né? E o terceiro e último ponto aconteceu alguns aspectos da liderança de Davi, que não adiantava, Saul, que não adiantava ele ser tudo isso, ter um físico, ter essa demonstração física de um rei diante de todas as nações, só que ele tinha liderança fraca, ele tinha liderança frágil, né? E um aspecto interessante de Saul foi o primeiro rei, né? Ele é filho de Quis, ele foi nomeado por Samuel em um processo público, tá? E iniciou seu reinado aos 30 anos, está lá em 1 Samuel 13, versículo 1 parte A. E o sucesso que ele teve foi sobre os amonitas, que foi o capítulo 11 de 1 Samuel. Se os irmãos forem ler, os irmãos vão ver que foi a vitória que ele teve sobre os amonitas. Então, irmãos, ele foi um rei aonde Deus deu o start para tudo acontecer. Preparou o caminho para quem? Para o próprio Davi, não é? Então, como o povo estava ali clamando por Deus, clamando a Deus por um rei, querendo se identificar igual às outras nações, não era da vontade de Deus isso aqui. A gente tem que entender a vontade e permissão. Isso aqui foi uma permissão. Isso aqui não foi vontade plena de Deus. A vontade plena de Deus jamais foi a monarquia de Israel. Foi uma permissão de Deus que isso aconteceu, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso em nossas vidas. É engraçado que se a gente orar, Deus ele fala no nosso coração: Senhor, quando é que eu deixei a sua vontade plena e passei a entrar na sua permissão? Irmãos, quando a gente pega o caminho da permissão, a gente sofre, né? Quando a gente pega o caminho da permissão de Deus, foi que houve um desvio de rota. Deus tinha uma rota, uma vontade plena na sua vida, e pelo seu livre-arbítrio, você desviou dessa rota e você entrou na permissão de Deus. Então, a permissão de Deus, para a gente, cristão, é um sinal amarelo. Porque são situações que Deus não estava prevendo nada aquilo. Ele tinha uma vontade plena na vida de cada um de nós. Aqui não é perigoso. Não é? Deus tem a gente desde quando nós nascemos. Nós nascemos, estamos aqui,
que quase 80% de todo o reinado ia contra Deus. Será que Deus, isso aí era a vontade de Deus acontecer? Será que era da vontade de Deus tanta morte, tanta desgraça, tanta coisa ruim acontecendo no povo de Israel? Isso era o plano de Deus, a vontade plena de Deus? Não. Isso foi a permissão de Deus. Deus permitiu que tudo isso acontecesse, não é? Para que eles reconhecessem quem era o Deus dele, era o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, a gente tem que tomar esse cuidado, da gente não estar na permissão de Deus, para a gente lutar, para estarmos na vontade plena de Deus. Porque assim como Saul teve suas quedas, nós vamos ter também. Assim como Saul foi um líder que teve vantagens e desvantagens, nós vamos ter também. Então são situações onde a gente tem que pegar a vida de Saul aqui nesse momento e pensar quais foram os aspectos positivos que ele nos faz dar um certo simbolismo para a nossa vida. Não, ele foi forte, ele foi valente, não é? Ele foi uma pessoa também que se dedicou uma parte da vida dele a fazer o que Deus quis. Só que logo depois ele entrou em uma altivez. Ele entrou em uma adoração própria. Ele deixou o inimigo entrar, né? Então ele foi dominado pelas forças demoníacas depois. Então ele se desviou da rota, ele se desviou da vontade de Deus. Então isso aconteceu com ele, acontece contigo, com a gente também. Não precisa a gente ser rei e rainha, não. Acontece conosco em todos os aspectos. Dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja, isso acontece. Nós temos que pegar. Eu gosto muito de dizer que o Antigo Testamento, ele é exemplo do que eu e você não podemos fazer. Nós temos ali vários exemplos no Antigo Testamento de famílias que não deram certo, de vidas que não deram certo, por dentro, por terem desobedecido à vontade de Deus. Então, quando você pega o Antigo Testamento, tudo isso que aconteceu é o que você tem que ler sabendo. Eu não posso deixar que aconteça isso comigo. Eu não posso deixar que a minha família aconteça isso que aconteceu com a família de Davi, com a família de Salomão, com a família de Noé. Olha os exemplos que nós temos. Eles foram pais exemplares? Não. Davi não foi um pai exemplar, não. Davi teve seus erros, mas foi como segundo o coração de Deus. E aí? Mas teve seus erros. É esse tipo de erro que eu tenho que ver e não deixar que isso aconteça comigo. Porque tanto eu e você estamos tentando fazer a vontade de Deus, mas isso não nos impede de retrocedermos e fazermos o errado. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente tem que olhar para esse aspecto de dizer o que aconteceu com aquela família não pode acontecer com a gente. O que aconteceu com aquela liderança não pode acontecer com a minha liderança dentro da igreja. O que aconteceu com aquele pai dentro daquela casa não pode acontecer comigo como o pai da minha casa, como sacerdote da minha casa. Eu não posso fazer isso, porque são exemplos de família, de igreja, fincados ali no Antigo Testamento, para que eu e você não façamos. Você vê que o novo é salvação. O Novo Testamento é Jesus, é salvação, é a purificação, é a redenção, é a santificação. Mas tudo tem que ter uma preparação, não é? A preparação requer o quê? Que eu prepare a minha família para levar a Deus. A preparação é que eu tenho que me preparar para estar na casa do Senhor, assumir alguma coisa na casa do Senhor. Né? Ontem um detalhe falando assim, meu Deus do céu, parece que o problema é que no carro sai aquele peso da gente quando a gente termina a pregação. Eu costumo falar que sai o urso das costas da gente, porque é um peso que a gente sente, porque se a gente estiver ali fazendo o errado e pegando o microfone e falando, gente, quem está sendo alcançado é uma bênção, mas o problema vai ser com a gente depois. Entendeu? E quantos fazem isso? Bom, estou falando da nossa igreja, estou generalizando, é a realidade. Você vê a cada dia notícias de pessoas que antes estavam ali em lideranças igual a Saul e caíram também do mesmo jeito. Né? Então
esse medo, a gente não pode perder esse frio na barriga, não é? Olha, eu vou levar a mensagem, olha, eu vou pregar, eu vou dar uma aula, ai meu Deus, eu não estou preparado. Aí uns falam, que isso? Não, isso é ser temor. A gente se colocar na posição de Deus, isso é um temor, de sempre se achar que está faltando alguma coisa na vida. Eu estou precisando melhorar. Não é? Será que eu tenho essa capacidade? Às vezes você pode ser o doutor, mais doutor de todos, mas quando é para dar, para explanar um versículo da palavra de Deus, você sentir esse temor. Será que eu estou preparado para falar isso? Não é? A minha ciência de nada vai valer com o que diz a palavra de Deus. O meu conhecimento não vai valer, porque quem tem que me guiar é o Espírito Santo de Deus. Quando antepassados da gente não sabia ler nem escrever, não sei se os irmãos têm testemunho sobre isso, mas quando eles abriam a boca, falavam tão direito, o Espírito Santo usava de uma maneira tão espetacular, que parecia que estava falando ali era um doutor, mas quem estava falando era o Espírito Santo. Né? Ele não quer saber se você sabe ler, se você não sabe escrever, se você é doutor, se você não é. E se você é letrado, se você fala errado. Ele quer falar igual ele fez lá com o profeta dele, ó, abre a boca que eu não chego. Se coloca na minha posição, não tenha medo, porque na hora eu vou usar você. Você vai sentir que eu vou estar te usando, que você vai ver saindo coisas da sua boca que você não imaginaria que você estaria falando. Isso é o Espírito Santo. Irmãos, então o que acontece aqui? Para a gente fazer uma aula mais dinâmica, que a gente está tendo aqui, eu vou precisar que os irmãos se dividam em grupos, 2 grupos. Eu acho que já está até separado aqui. Tá bom. Né? Eu acho que está. Vamos na escola, Pode fazer aí comigo. Porque a gente vai fazer uma aula mais prática, nós vamos fazer uma aula invertida aqui. Isso, eu dou uma perna. Vai ser o juiz. Vamos tentar, irmãos, fazer um ficar em círculo. Entendeu? Vamos mexer um pouquinho. Assim. Eu não sei se os irmãos têm lápis aí. Eu tenho aqui alguns. Tem? A minha hora. Aqui, Nós somos grupo 2, né? Aqui era o quê? vamos falar. Irmã Dervan, escolha quem vai ser o grupo 1, quem vai ser o grupo 2. Irmã Dervan vai ser o juiz. Então é ele que tem 2, 1 e 2. Grupo 1. Os irmãos daqui, ó, da seta. E o grupo 2, os irmãos daqui. Pronto. O que nós vamos fazer? Eu anotei aqui. O grupo 1, ele vai descobrir nos textos bíblicos alguns aspectos da liderança de Saul que fizeram que ele chegasse ao primeiro reinado. Aonde isso? Vocês vão começar a ler. Vou colocar aqui. Ó. 1 Samuel. Tudo vai ser 1 Samuel aqui, tá? Deixa eu botar aqui logo. Ó. Até no grupo 2 também, tá? Sempre nós vamos abrir 1 Samuel, tá bom? Só que nós vamos descobrir aspectos, alguns aspectos, nesses versículos aqui, tá? 14, capítulo 14, do 36 ao 52, tá? Nós vamos descobrir no capítulo 11, eu não botei na ordem não, tá? Versículo 3, capítulo 11, versículo 11. Isso aí é para a primeira aula. Isso, primeiro grupo. Grupo 1. Vocês vão ver alguns aspectos da liderança de Saul nesses versículos aqui, tá? E vocês vão anotando esses aspectos que a Bíblia fala, tá? Tem lá, alguém já pode começar a ler, podem dividir para cada um ler o versículo. No capítulo 14, do 36 a 52, vai ter aspectos da liderança de Saul.
No capítulo 11, versículo, deixa eu botar aqui, versículo 3, versículo 11, cadê o outro aqui? Versículo 12, vai ter também. Versículo 13, vai ter também. E depois, peraí, deixa eu anotar aqui. Versículo 3, 11, 12 e 13. Também nós vamos pular no capítulo 9, versículo 16 e no capítulo 10, versículo 1. Ó, então vamos lá. Os irmãos vão descobrir aspectos da liderança de Saul. Capítulo 14, alguém pode ler, do 36 ao 52 e já anotar. No capítulo 11 vai ter lá, no versículo 3, 11, 12, 13 também vai ter. Volta no capítulo 9, versículo 16 e no capítulo 10, versículo 1. Tá? Esses são os textos bíblicos que eu anotei, que vai dar, você vai descobrir alguns aspectos da liderança de Davi. Tá certo? Aí os irmãos vão anotando na folha. Já no grupo, de Saul, estou com Davi na cabeça. No grupo 2, vocês vão descobrir nos textos bíblicos alguns aspectos da liderança de Saul que demonstraram a sua liderança. Tá? Preste atenção, gente. Ó, no grupo 1, aspectos que chegou ao primeiro reinado. E já o grupo 2, aspectos que demonstraram a sua liderança. Tá? O 1 é como ele chegou no reinado. E o 2 é aspecto que demonstraram como foi a sua liderança. Aí eu anotei aqui, 1 Samuel também, tá? Capítulo 13, versículo 5 ao 14. Aí depois vem capítulo 20, versículos 27 e 30. O capítulo 28 é extenso, então não sei se vai dar para ler, mas também está todo no capítulo 28. E nós também temos também o capítulo 31, certo? Eu acho que dá para cada um ter um pouquinho. Então, grupo 1, alguns aspectos que fizeram que Saul chegasse ao reinado. E o 2, alguns aspectos que demonstraram a sua liderança. O que ele fez ali que demonstrou a sua liderança? Vou botar um cronômetrozinho para a gente. O povo estava indo atrás de Saul, tremendo o quê?
Isso aí é o povo vai saudar. Então, o que fizer, que as pessoas vão se espalhar de mim assim. A mãe vai atrasar. Eu já estive contado em casa. Eu disse agora, e aí eu não faço assim. Não orei, outra vez não ofereceu no caixa. Então, eu disse Samuel, você deixe nessicamente, não guardaste o mandamento, Deus desejos, porque agora o Senhor teria confirmado por ele, já está assim, Senhor, e agora o Samuel, parece olha só, como foi a Judéia, e aí foi o quê? Sabe o povo, aí vai falando as outras coisas, entendeu? Porque se a gente está assistindo, ele primeiro tem que ser o mesmo, não Samuel, não esperou. Então o que aconteceu? Ele é um então disse Samuel, você, uma pessoa nessa, uma pessoa nessa. Não, é capítulo 9, 16. Ele teve uma atitude precipitada. Qual foi o aspecto dessa precipitada? Ele pouco, acontece. Aí é a unção de Saul. Foi uma aspecto da liderança dele. A liderança dele. Ele foi uma aspecto. Não guardaste o mandamento. Qual foi o aspecto? Ele não obedeceu o mandamento de Deus e esperar. Ele foi desobediente. Foi o quê? Foi, ele demonstrou a atitude dele. Agora vamos voltar aqui na Deus, ordena Samuel, mostrei de novo. Aí também, a capacidade dele, né? Ele não era um pai que chegou desse. Ele também era desobediente. Mas o que aconteceu aí? Ele sabe, né? Aqui, Jonatas e Saul, eles estão comendo. E Jonatas, o Saul pergunta por que Davi não veio. Aí ele fala assim, Davi me pediu para ir para Belém. Aí agora Jonatas, ele pede a Saul. Ele está pedindo a Saul, me deixa sair. Que Saul, porque a nossa cidade tem um sacrifício na cidade, o meu irmão me mandou ir. Se pois agora a gente agradece dois versos, se advertiu de nós, por isso veio a dizer. Sim, foi, por isso não veio do rei. Aí é o caso, então você sabe o quê? A ira de Saul, ele deixou sair. A ira foi porque ele deixou Davi chatear. Ou seja, mais uma demonstração de Deus. E era assim. Saul era três. É uma sequência. Ele estava descontando a ira dele. Ele começa a gerar.
Saúde já era um dia. O povo foi cauteloso. O povo foi cauteloso. Por 7 dias, para que ele menos mensageiros por todos os tempos, quando ele está por 7 dias, enquanto ele está em quarentena, vamos dizer, aí vem aqui o Espírito do Senhor que toma ele para que ele faça o sexo. Né? Então ele está agora, versículo 18, não era, não executasse o feriado, por isso o Senhor fez hoje, então o Senhor entregaram deixar os 7 dias para que ele ele não avisaram o sábado, mais uma vez. Eles estavam, ou seja, qual era uma característica da liderança? Ele não havia sido ele fazia a vontade dele. Cadê essas vezes aí? Olha o que é essa deles. A 11:3, vocês viram o 11:3 aí? Diz o quê? O 11:3 é o quê? 11:3. 11:3 foi o que nós botamos. Autoridade. 'Aí você vê o coração de Saul. Se você não vai me responder, eu vou
Número 3, 31. Daqui a pouco vou bater no sinal aqui. E os prefeitos alcançaram muito devendo voltar para os prefeitos. E então, diz Saúl ao seu pajem, né? Diário. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela para que, porventura, não venham eles me atravessem e ele esmoreceu ali, não? Aqui, ele já está com certeza de que Deus não está com ele. Ele está tipo assim, ele se entregou para ele. É o 31, versículo 31. Ao 4. Vamos, irmãos, a gente tinha que ter tempo assim para a gente discutir mais sobre assim, Saúl, a gente sabe que ele falhou várias vezes por não obedecer ao Senhor, por isso que ele perdeu o reinado. Isso é um ponto de discussão, né? Que a gente está tentando trabalhar isso, né? E uma das coisas que eu até notei aqui daquele Augusto, eu falei, certo, Augusto? Ele tem uma frase que é assim, ó, os que usam o poder e o dinheiro para controlar os outros estão despreparados para possuí-los. Somente os que servem são dignos de estar no comum. Ou seja, Saúl ele não serviu a Deus, ele serviu à vontade dele, porque ele tinha poder, né? Então ele serviu a ele, né? Essa é uma frase, não é uma frase bíblica, né, de um autor, né, que usa o dinheiro para controlar os outros, e não para servir, né? Então, uma outra coisa que isso é bom para se discutir, né, um ponto que a gente pode levar para casa para discutir também, é pensar, uma vez escolhidos por Deus para uma missão, devemos obedecer o quê? A sua missão. Não. A gente obedeceu a Deus todo, né? E como servos do Senhor, temos que ter cuidado com as aparências. Ela nos engana. Deus não usa métodos e objetos. Deus chama e usa pessoas. A gente falou que vai ser um objeto, vai ser uma coisa, isso vai fazer você se liberte. Ele unge pessoas. Ele ungiu a casa toda. Então, vamos lá para a gente terminar. Grupo 1, por favor, representante, a líder do grupo. Acho também. Bora lá, Ó, o grupo 1 foi, ó, descobrir, ó, já passou aqui. Descobrir nos textos bíblicos alguns aspectos da liderança de Saúl que fizeram que ele chegasse ao primeiro reinado. Atenção, meninas. Vamos ouvir? Nosso grupo achou mais ou menos em palavras soltas assim. No capítulo 9, versículo 16, Saúl é escolhido. No 10:1, Saúl é ungido. Samuel unge, Saúl obedecendo os critérios do Senhor. Aí já sabe, a unção com óleo. No 11:3, nós descobrimos a dependência, porque o povo pediu para esperar 7 dias, os anciões pediram para esperar 7 dias, para eles ficarem em oração, para ter certeza. Mas quando vem no versículo 6, o Senhor se apodera de Saúl e ele faz a divisão lá das tribos, tudo direitinho. Aí vem no 11:13, ele é um estrategista, ele conseguiu fazer as coisas como mais ou menos a vontade de Deus. E quando vem no 11:12, ele já age com misericórdia, porque eles ganharam a luta. Aí pergunta se ele queria que matasse todos que acharam que ele não ia ser rei. Ele não tinha capacidade. Ele não tinha capacidade. Aí ele disse que não queria que matasse ninguém, porque era um dia de agradecer ao Senhor por aquela batalha
Ele é responsável por liderar o povo em batalhas, decisões. Só que ele já começa errando. Ele usa a sorte para decidir se era ele ou Jonatas, e estavam os dois do mesmo lado da batalha. Aí ele... E ele inocente ali naquela situação do erro. Aí ele botou o povo e ele e o filho. Aí o povo não era. Então ele disse, então é eu ou é você que entramos em pecado, por isso que Deus está desagradado. Aí na hora ele joga a sorte e já joga direto para Jonatas. Ele não tem a consciência de que ele... Continua na dependência do Senhor. Ele tinha que consultar o Senhor. Do Senhor e pedir ao Senhor que mostrasse a ele onde ele estava errado. Aí isso aí começou o pecado. A soberba, né? Vai, meu amor, agora o grupo 2, né? Que a gente viu nos textos bíblicos alguns aspectos da liderança de Saul que demonstrasse sua liderança. Aí é o problema. Eu não sei de quem é, nem sei qual é a professora. Uma menina, não sei qual é que é. Aqui a gente estava vendo no capítulo 13, do 5 ao 14, que Deus ele manda claramente Saul esperar acontecer. Tipo assim, espera para ver o que vai acontecer. E ele só está vendo os filisteus avançando, avançando, avançando. Ao invés de ele dizer assim, eu acho que é melhor me trancar dentro do meu quarto, não ver eles chegando e me desesperar. Vou me trancar aqui e dizer assim, gente, calma, Deus falou que é para esperar. Mas ele ficou olhando ali os filisteus avançando, avançando, e ele se desesperou. Foi oferecer um sacrifício, um negócio nada a ver, Deus não pediu aquilo. E aí chega Samuel, na hora que chega Samuel, ele fala, Deus não pediu para você fazer essas coisas. Então ele foi precipitado, ele foi louco, porque a própria palavra vai chamar ele de nécio, né? Nécio é loucura. Ele foi desobediente, ele foi orgulhoso, porque quando Deus fala que é para você fazer algo e você vê a situação, é porque realmente é um teste de fé, né? É um teste de fé. Quando você vê a situação aumentando, você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, Deus está mandando eu não fazer nada. Então quando você faz, aí você está mostrando assim, eu acho que o Senhor está equivocado em alguma coisa, então ele foi orgulhoso. A segunda parte, no capítulo 20, versículo 27 e 30, é uma situação em que Jonatas está chegando no jantar com Davi, ou com Saul, e Saul ele vai dizer assim, cadê Davi? Para Jonatas, né? E Jonatas fala assim, olha, ele pediu para descer para o arraial para poder ficar com os irmãos. E aí Saul começa a maldizer a geração dele, vai maldizer a mãe dele, a maldizer Jonatas. Ele maldiz assim a família dele toda e reclama com ele. E você é maldito, a sua mãe, não sei o que. E aí você volta, o que a gente tirou disso? Que ele era uma pessoa iracundo, descontrolada, não fazendo um julgamento injusto, porque é uma injustiça. Ele tinha alguma expectativa, a gente não sabe qual era, de que Davi estivesse ali. E aí, por ter a expectativa dele não ter sido satisfeita, ele desconta tudo em Jonatas, não tem nada a ver. Talvez até porque Jonatas era amigo do filho dele. Então, como é que ele vai fazer amizade com essa criatura que eu gosto? Então, ele é injusto. No terceiro, que é o 28, a gente já vê que Deus fechou o coração para Jonatas, não, para Saul. Eu vi realmente o coração de Deus fechado. Tipo, eu não vou responder você. Eu não vou. E o Saul, ele fica assim, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque os filisteus estão vindo, tá se acabando tudo. Não quer me responder. Ele diz que Deus não responde, ele não responde nem com profetas. Samuel não aparece, não faz nada. O Urim aparece uma palavra jogar sorte.
ele jogava sorte, não dava certo. Os sonhos, nada. Então ele olha para Deus e fala assim, se você não vai responder, então eu vou comprar outro. Aí vai atrás da concorrência, vamos dizer assim. Vai atrás da adivinhadora. Perguntando, vê se tem uma adivinhadora. Ou seja, isso é uma Deus não responde, eu vejo que Deus fechou o coração para Saul, não tem segurança. Então, eu vi aqui uma pessoa curiosa. Eu só vou atrás do Senhor quando não tem jeito. Quando eu tenho força, quando eu tenho recurso, quando eu tenho inteligência, quando eu tenho estratégia, eu sou. Agora, quando não tem nada, quando está tudo desesperado, quando não tenho assim, raciocínio, não pensei, aí eu vou atrás de Deus. Aí Deus falou assim, agora não vai responder não. Se vire aí, já que você é o bonzão. Ele é um independentão, né? É horrível quando a pessoa se sente assim, né? E ele é orgulhoso, porque ele está falando a Deus assim, que eu sou igual a você. Eu sou igual. Eu também sou Deus, também sou rei. Versículo de 31, 1 a 13. Mostra o resultado dessas atitudes dele, o resultado dessa certeza que ele botou no coração dele, que ele era um bonzão, que ele era independentão, que ele resolvia. Aí, o resultado foi, ele viu várias flechas vindo, e aí ele já pensou o quê? Deus já me abandonou. Eu percebo aqui orgulho, porque até no último momento ele pensa assim, Deus não tem mais jeito nenhum, ele não confia na misericórdia de Deus. Ele não confia de que Deus vai perdoar ele. Então ele pensa assim, eu acho melhor morrer aqui agora, porque Deus já não vai fazer nada. Ou seja, ele nem tentou dar a volta atrás, voltar, como ele. Eu acho que assim, interessante, porque ele preferiu morrer do que se humilhar. É verdade. Ele preferiu morrer do que se humilhar. E ele fala, gente, me mata logo, porque naquela época a gente sabe que os reis, quando pegavam outro rei, diziam assim, agora que eu vou humilhar, agora que ele vai ver que ele não é rei. E aí ele falou, é melhor do que isso acontecer. E aí vai e se joga em cima de uma espada. E todo mundo morre junto com ele, o exército, os filhos. Então eu vi o quê? Que aqui o resultado, até no último segundo dele sendo orgulhoso, foi. Ele tinha certeza de que Deus não estava com ele e não se voltou atrás para buscar Deus por causa disso. Ao invés de se humilhar e preferiu morrer, não se redimiu. Ele colheu desespero, morte, a extinção da descendência dele, porque fica claro que todos os filhos estavam com ele mortos no campo de batalha. Depois ainda cortam a cabeça dele, os filisteus cortam a cabeça dele quando vem ele lá caído no chão. E depois enterram ele no canto lá. Então ele destruiu a descendência, a destruição do cuidado. E o que Deus já explica na Bíblia, que é o resultado de quando a pessoa é orgulhosa. Ele foi humilhado. Se Deus diz assim, se você não vai se humilhar diante de mim, eu vou humilhar você. De alguma forma Deus quebra o orgulho da pessoa. O orgulho não fica em pé, não. Parabéns, professor, o senhor está cheio de professor aqui. Nota 10 para os dois. Nota 10 para os dois. Vamos levar, gente. Já começou. Vamos orar para terminar. Senhor, muito obrigada por esse momento maravilhoso que passamos descontraídos aqui, aprendendo de ti, Senhor. Ó Deus, nos abençoe e nos dê um bom segundo da tua vontade. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar a foto.